rapidamente providenciou esta reunião, que eu tenho certeza que poderá ser esclarecedora e vai manter sim a nossa unidade na busca da efetiva implantação do que está na nossa lei, na Lei 14.434, que é a lei que garante o piso nacional para os profissionais da enfermagem. Quero aqui saudar a Isabel, a Márcia Rejane, a cada um e cada uma que estão aqui nos acompanhando, ao Tarcísio, que está aqui conosco também, ao Castanha, a Nani, a Tatiana, Carlos, a cada um e cada uma que vem acompanhando esta nossa trajetória desde o mês de dezembro de 2021, quando o PL 2564 chegou na Câmara Federal, que rapidamente nós tivemos uma reunião com o nosso presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur constituiu um grupo de trabalho que nós tínhamos como objetivo levantar os impactos financeiros para a implantação do piso. O grupo de trabalho que eu presidi, que teve a relatoria deste GT do deputado Alexandre Padilha, cumpriu com o que estava acordado de, em 30 dias, apresentarmos o relatório e garantirmos, então, os estudos que foram levantados. Depois disso, conseguimos que o presidente Arthur pautasse o PL. Eu tive a oportunidade de ser a relatora deste projeto de lei, que teve origem no Senado Federal, projeto de lei este de autoria do senador Contarato, que foi aprovado, praticamente por unanimidade, com uma grande comemoração da enfermagem no dia 4 de maio, quando se iniciava a Semana Brasileira de Enfermagem. Enfermagem esta que todos nós sabemos que historicamente desenvolveu as suas atribuições sempre com muito empenho, com muita dedicação, com muito carinho, independente do local de trabalho, numa unidade básica de saúde, numa unidade de pronto atendimento, numa emergência, numa UTI do hospital ou numa enfermaria. Enfim, essa enfermagem que é composta por 70% da nossa massa de trabalhadores da área da saúde. Somos aí 1.300.000 trabalhadores, isto são dados do levantamento do GT, e que teve então essa aprovação belíssima no plenário, mas nós preocupados que poderíamos ter exatamente isso que estamos vivendo agora, questionamentos sobre a constitucionalidade. Trabalhamos muito com o Senado Federal, a senadora Elisiane apresentou então a proposta de emenda condicional à PEC 11, e hoje nós temos então a emenda condicional 124, que garante na Constituição Federal o piso nacional para os trabalhadores da enfermagem. A partir deste piso que está na Constituição Federal, com esta DIN, nós temos, e aí a gente ousa dizer, que o ministro Barroso questionou a Câmara, questionou o Senado Federal, o governo federal, a Advocacia Geral da União, e lá todos eles responderam às nossas duas casas, garantindo a constitucionalidade da matéria. E ontem a gente se deparou com esta liminar do ministro Barroso, suspendendo os efeitos da lei por 60 dias, questionando outros tópicos. Por isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho. Daqui a pouco o nosso Antônio Marcos, que é vice-presidente do nosso Conselho Federal de Enfermagem, deverá estar aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Vários outros colegas, o nosso Castanha, a Líbia, a Shirley, a Solange. Ontem nós tivemos uma reunião então, com o Fórum das Entidades. Eu naquele momento já os convidei para estarem conosco. Deverão estar aqui também falando um pouquinho sobre este tema, em especial a nossa representação maior, que era para ser a nossa Betânia, mas ela, quando o pessoal confirmou, não se tocou que ela estaria numa viagem internacional agora no início da noite. Então, a gente precisa, e então vai estar conosco o nosso Antônio Marcos, que é o nosso vice-presidente
do Conselho Federal de Enfermagem. E onde é que está o nosso nó, né, neste processo? Eu não tenho dúvidas de que nós da Câmara e do Senado precisamos apresentar as deliberações daquilo que está tramitando tanto na Câmara quanto no Senado com relação às fontes de financiamento. Isso a gente já discutia ainda em dezembro. Então, fontes de financiamento a gente tem, fontes para fazer frente a esse impacto. Agora, tomara que essa decisão do ministro Barroso não nos dificulte a vida, e sim possa estar nos possibilitando aí uma força-tarefa para aprovarmos as fontes de financiamento para fazer frente ao piso nacional da enfermagem. Então, é triste, gente. Por que é muito triste? Porque esta luta da enfermagem é uma luta de mais de 30 anos. Eu conheço essa luta porque acompanhei parte dela ainda em 2015, quando o nosso PL das 30 horas foi para o plenário e não foi votado. Quando também a gente teve lá atrás as cartas compromissos dos dois candidatos que estavam indo para o segundo turno à presidência da República, se comprometendo em deliberar. E agora, gente, a gente teve a lei aprovada pela Câmara, pelo Senado, casa de origem, repito, aprovada maciçamente pela Câmara Federal, sancionada pelo senhor presidente da República. E essa decisão é muito triste. É triste porque gera muita insegurança na enfermagem brasileira, muita tristeza e muita revolta. Mas nós da enfermagem, que vivemos momentos de muita tristeza sempre, em especial quando a gente tem diagnóstico ruins dos nossos pacientes, quando a gente sofre para improvisar, a gente tem uma coisa que a gente traz isso dentro da gente, que é continuar lutando, e este é o nosso trabalho, então, neste momento, por isso que a gente está aqui conversando com vocês. Eu quero perguntar ao Antônio Marcos se ele já está conosco. Antônio Marcos, se você pudesse se manifestar aqui, é importante para que a gente possa permitir a sua entrada. Temos que lutar por esse piso, está me dizendo a Lívia. Estamos lutando, vamos continuar lutando. Temos fé que vamos conseguir, é verdade, vamos conseguir sim. Tem alguns propondo greve. Eu acho que a gente precisa ainda, gente, sim, se manifestar nos nossos serviços, mas sempre pensar também nos nossos pacientes e buscar fazer estes encaminhamentos iniciais, que é conversar com o ministro Barroso, mostrar para ele os impactos financeiros que já foram levantados pelo GT, mostrar quais são os impactos para os serviços públicos, e dentro do serviço público, quanto que é para o federal, quanto que é para o estadual, quanto que é para os municípios, mas em especial mostrar que existem caminhos sim para os hospitais filantrópicos, prestadores de serviços do SUS, e para os serviços de hemodiálise. Eu quero aqui e faço esse destaque para os serviços de hemodiálise, porque os serviços de hemodiálise, que atendem 95% da população do Sistema Único de Saúde, na sua grande maioria absoluta, eles são serviços privados, eles são considerados privados, apesar de atenderem ao Sistema Único de Saúde. Então, a desoneração da folha é o caminho para eles. Eu não sei se nós estamos com algum problema de conexão com o Antônio Marcos, mas se ele não puder entrar, eu também acredito que daqui a pouquinho a gente deve estar com a nossa presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a professora Maristela, mas se nós não conseguirmos, né, a gente dá um jeitinho aí de ir tocando o trabalho. A doutora Daniela Cruz está conosco, estão me pedindo para aceitá-la. Gostaria só que ela se manifestasse de qual é a entidade, por favor. Doutora Daniela, se a senhora pudesse manifestar para mim acolhê-la aqui.
Gente, não é irreversível não, essa suspensão por 60 dias. Eu acredito sim, e sempre confio muito que o diálogo é o melhor caminho. A gente vai conseguir reverter esse processo antes dos 60 dias. Estão me pedindo para incluir a doutora e aceitar a doutora Daniela Cruz, mas eu não estou vendo a manifestação dela aqui conosco, gente. Doutora Daniela, a senhora está conosco? Por favor, se a senhora pudesse manifestar. Tá bom, gente, eu vou... A doutora Daniela está aqui. Opa, só um pouquinho que eu vou conseguir aceitá-la. Só um minutinho, doutora Daniela. Como nós estamos com muitas manifestações, a tela está passando muito rapidamente aqui. Vamos lá. João, Juliana, Nilza, Raquel, Maria Lúcia, Jéssica, Ana, Kelly, Virgínia, doutora Daniela, quem sabe aqui? Doutora Daniela? Não estou conseguindo, que a doutora... Aqui alguém pedindo para a doutora Daniela se manifestar. Vamos lá, enquanto eu não consigo localizar a doutora Daniela, deixa eu explicar um pouquinho. Eu quero mais uma vez saudar todos os colegas da enfermagem, os dirigentes que estão conosco nesta caminhada, porque a gente está vendo também que tem aqui as instituições, na representação do Tarcísio, da Renal Vida, que está conosco aqui nesta live, a enfermagem de Santa Catarina, a enfermagem do meu município de Lages, da região serrana do Brasil. O que nós estamos vivendo neste momento, que é muito importante a gente trazer a clareza para vocês. Nós temos a emenda constitucional 124, fruto da PEC 11, proposta de emenda constitucional, que incluiu na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, com um piso, o piso nacional para os profissionais da enfermagem. A PEC 11, ela diz o seguinte: esta lei instituirá os pisos salariais profissionais, Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, vale para os serviços públicos e para os serviços privados. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Por que isso? Porque no serviço público nós temos a questão da lei orçamentária anual. Então, a nossa lei 14.334, sancionada pelo senhor presidente da República, com a participação da enfermagem naquele ato, que aqui quero agradecer ao presidente da República a sanção presidencial a este projeto de lei. Muito obrigada, senhor presidente Jair Bolsonaro, por ter sancionado esta lei. Está protegida por esta emenda constitucional que foi promulgada pelas duas casas, então pelo presidente do Senado Federal, presidente Pacheco, com a presença do nosso presidente da Câmara Federal, o nobre deputado Arthur Lira, que cumpriu conosco na Câmara Federal todos os acordos com relação aos encaminhamentos para
aprovação da lei e também da proposta de emenda constitucional. Tanto é, gente, que ela tem proteção constitucional porque a lei só foi para o presidente sancionar após a promulgação da emenda constitucional. Ou seja, nós temos uma emenda constitucional que é a emenda 124. Isso tem que ser documentos que tem que ser de conhecimento de todos os profissionais da enfermagem. Nós tivemos um pedido, então, uma ação direta de inconstitucionalidade de número 7222, que questionou, né, a questão da... Ó, o doutor Luizinho também está aqui conosco, gente. Questionou a questão da constitucionalidade. Doutor Luizinho foi presidente da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, presidente da nossa Comissão Externa de Acompanhamento do Covid-19, que ficamos lá na bancada, né, doutor Luizinho? Quase 2 anos lutando na busca de vacinas, máscaras, os equipamentos para os trabalhadores. Então, Luizinho, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu ver se eu consigo lhe acionar um minutinho para o senhor dar um oi aqui para a enfermagem brasileira. Eu não estou conseguindo lhe acionar, mas obrigada por estar aqui conosco. Então, repetindo o que eu estava dizendo, o ministro Barroso questionou a Câmara Federal, o Senado Federal, a Presidência da República, a Advocacia Geral da União sobre a constitucionalidade. Os 4 órgãos responderam que a matéria é constitucional. Eu acompanhei desde o momento que o questionamento chegou na Câmara. Então, eu não tenho dúvidas, e é claro que cabe ao Supremo isto, mas pelos estudos das 2 casas, pelo pronunciamento e pela manifestação dos técnicos, tanto da Câmara quanto do Senado, os técnicos legislativos, a emenda constitucional está dando, sim, proteção jurídica à lei do piso nacional da enfermagem. Não podemos ter dúvidas com relação a isso. E nenhum parlamentar tem dúvida. Por isso que a Câmara e o Senado responderam que sim, a lei é constitucional, porque ela está protegida por uma emenda constitucional. E aí ontem o ministro Barroso entrou com esta liminar monocrática, suspendendo os efeitos da lei por 60 dias. E questionando alguns pontos. Ele questiona a situação financeira de estados e municípios, em razão dos riscos para a sua solvabilidade. Ele questiona o Ministério da Economia, ele questiona estados e questiona municípios. Ele questiona também a empregabilidade, ou seja, risco de demissão. E aí ele questiona a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, ele questiona o Ministério da Saúde. Ele questiona a qualidade dos serviços de saúde. Eu não vou aqui nesta live entrar no debate com relação à posição do ministro. Eu só posso aqui dizer que eu fiquei muito entristecida ontem, já me manifestei, assim como vários colegas se manifestaram e como todos os profissionais da enfermagem se manifestaram. O que nós precisamos, e eu quero aqui já anunciar, a gente vai estar com o ministro amanhã, às 18 horas, mostrando para ele o impacto financeiro levantado pelo grupo de trabalho que aconteceu lá no mês de fevereiro, que cada um e cada uma de vocês acompanharam. Também vamos mostrar para ele a importância da enfermagem para os serviços de saúde do nosso país. Obrigada, Luizinho, pelas suas manifestações, querido. Que Deus lhe abençoe também nesta caminhada, assim como todos aqueles que estão nesta caminhada, neste momento pré-eleitoral. Quero aqui, então, retomar. Eu não tenho dúvida da constitucionalidade, como todos que estão aqui conosco não têm. Então, nós vamos mostrar para o ministro o impacto financeiro amanhã levantado pelo GT, as fontes de financiamento que foram apresentadas na Câmara e aquelas que já estão no Senado Federal, a Líbia, o Castanha, a Chile, a Solange, aqueles que estavam conosco lá no dia da aprovação
do grupo de trabalho do relatório apresentado pelo deputado Alexandre Padilha, lembram que nós corremos atrás de várias assinaturas e a gente conseguiu acordar à noite com o ministro, com o relator do PL que trata da regulamentação dos jogos, a inclusão de 4% para os serviços de saúde na regulamentação dos jogos. Este projeto está lá no Senado Federal. Ele precisa tramitar. Se não for este projeto, quais são as fontes de financiamento que o Senado vai nos apresentar? Em dezembro, nós apresentamos uma proposta de projeto de lei de desoneração da folha para atender, repito, os serviços de hemodiálise e para atender os hospitais privados de pequeno e médio porte e também os hospitais de grande porte. Por que a Carmen, por que eu apresentei este projeto de lei? Que nós temos 17 segmentos no país que tem a sua folha desonerada. A roupa que nós estamos vestindo, a folha está desonerada. O calçado que nós estamos nos nossos pés, a folha está desonerada. Os carros têm a desoneração da folha, a indústria automobilística, a indústria de comunicação, call center, são 17 segmentos. Se a saúde é um serviço e é um setor essencial para o país, nós precisamos desonerar a folha, gente. E a desoneração da folha vai sim fazer frente ao impacto financeiro neste segmento. É claro que não vai atender os hospitais filantrópicos e as santas casas, porque ele já tem a folha desonerada. Mas vamos por partes. São 16 bilhões e 300 milhões de reais ano. Se nós resolvermos o setor privado, dos 16 nós já vamos vir para 11. Um pouquinho mais de 10, próximo a 11 bilhões. Se nós resolvermos a questão da regulamentação dos jogos, nós vamos estar atendendo estados, municípios e hospitais filantrópicos. E alguém poderá me perguntar aqui, mas deputada, isso vai demorar. Por isso que a gente tem outras iniciativas também que foram discutidas, como, por exemplo, a utilização dos fundos especiais até a gente ter o recurso suficiente sendo arrecadado pela carga tributária que será apresentada e cobrada com a regulamentação dos jogos ou outros projetos de lei. Por isso que a gente vai amanhã estar lá com o ministro, a deputada Alice Portugal deverá estar conosco, e assim como a representação do Fórum Nacional das Entidades da Enfermagem. Nós estaremos lá entre 3 e 4 pessoas, às 18 horas. Na sequência, nós vamos dar informações para vocês, porque a representação da enfermagem vai estar lá. E eu sempre disse, gente, por isso que eu preciso ser justa, eu nunca disse que nós não precisávamos de fontes de financiamento. O que aconteceu foi que nós não deliberamos as fontes de financiamento antes desse recesso branco. E aí fomos tomados de surpresa com essa decisão do ministro Barroso, que a gente espera esclarecer para ele amanhã, que a enfermagem não pode mais esperar. Que a enfermagem não pode mais ficar nessa angústia se vai ter ou não o seu piso no seu contra-cheque. Por quê? Porque quem está aqui conosco nos acompanhando sabe qual é a jornada de trabalho da enfermagem. Sabe que são 44 horas, 40 horas na grande maioria dos serviços, que a enfermagem corre de um hospital para o outro, ou de uma unidade de saúde para um hospital, de um hospital para uma clínica. Falar para vocês das atribuições e do dia a dia da enfermagem é o mesmo que dizer que a gente não sabe dos serviços de cada um. Como nós sabemos, porque eu comecei a minha vida como enfermeira supervisora noturna, a primeira enfermeira que começou a trabalhar à noite no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, na minha cidade, em Lages. Quem é da enfermagem sabe o que é o dia a dia das nossas atribuições. Quem é da enfermagem sabe as dificuldades, muitas vezes, que a gente tem de materiais e equipamentos. A enfermagem sabe o que é estar na beira do leito, angustiados, assistindo aquele paciente, mas sempre com muito amor, com muito carinho, com muito conhecimento técnico. É a enfermagem que fica do lado do paciente durante as 24 horas.
implementando a prescrição médica, acompanhando, fazendo os procedimentos. Então, eu quero aqui mais uma vez dizer para cada um e cada uma, a nossa luta vai continuar. A nossa luta precisa continuar. Nós estamos com vocês. Não se sintam, em hipótese alguma, abandonados. Todas as manifestações estão mostrando o quanto a enfermagem é importante para o país. O próprio ministro Barroso hoje, ele disse que não quer prejudicar a enfermagem. Então a gente vai mostrar isso para ele. Que com esta liminar, o que a gente está tendo no país é muita tristeza, muita angústia, muita insegurança. Tem algumas pessoas, inclusive, se pronunciando, dizendo que esta liminar poderá se arrastar por muito tempo. Não, gente, ela não pode se arrastar por muito tempo. Ela não vai se arrastar por muito tempo. O que eu acredito é que na reunião das 15 horas da manhã, que vai ser com o presidente do Senado, o presidente Pacheco, e ele sabe que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Quantas vezes nós estivemos no Senado Federal pedindo para que o projeto que está lá desde março, e se não for esse, gente, se não for da regulamentação dos jogos, que a gente tenha projetos que possam estar ajudando. Sim, gente, a enfermagem brasileira está de luto. Nós estamos de luto porque estamos entristecidos. Mas a gente tem uma coisa que são os nossos pacientes que também nos dão força. As nossas famílias. E quero aqui fazer um parêntese, gente. Eu preciso fazer esse parêntese. Eu vi hoje um debate num veículo de comunicação bem importante do nosso país, dizendo que a aprovação desse projeto foi eleitoreiro. Assim como vi colegas da enfermagem fazendo o mesmo pronunciamento aqui no meu estado de Santa Catarina. Eleitoreiro? Uma luta de 30 anos? Eleitoreiro? Uma caminhada que a enfermagem fez com muita intensidade no Senado Federal? Eleitoreiro? Um projeto de lei que foi acolhido e abraçado por todos os partidos praticamente? Eleitoreiro? Minha gente, o que aconteceu com a aprovação do PL 2564 e com a aprovação da proposta de emenda condicional de número 11 foi o reconhecimento histórico da enfermagem. Reconhecimento histórico, repito. E se foi eleitoreiro, foi de todos os partidos. De todos os partidos. Portanto, repito, o governo federal sancionou sim. O governo federal sancionou sim. Quer alguns gostem ou não, como eu já ouvi. Mas o presidente Jair Bolsonaro sancionou a nossa lei, gente. Nós somos o Palácio do Planalto. Nós festejamos, porque alguns queriam que ele vetasse. Tem sim um veto que nós vamos discutir mais tarde, que é do reajuste. Mas tem uma conquista da enfermagem brasileira, fruto do trabalho da enfermagem brasileira, fruto das entidades da enfermagem brasileira, que passaram praticamente um ano entre o Senado e a Câmara Federal, lutando para aprovação. O Fórum Nacional das Entidades da Enfermagem. E aqui eu quero cuidar. Ô Solange, querida, obrigada por você estar aqui conosco. Eu estou falando exatamente de vocês, que passaram praticamente um ano entre Câmara e Senado, Senado e Câmara, que continuam lá conosco. Você, o Caetano, a Líbia, a Shirley e mais o Daniel, uma imensidão de colegas, presidentes dos nossos conselhos de enfermagem, a nossa presidente Betânia, o nosso Daniel do COFEM. Enfim, essa é uma conquista da enfermagem brasileira. Nós, parlamentares, fomos os instrumentos, mas foram vocês os grandes guerreiros deste processo.
Por isso, gente, não deixem transformar isto numa briga partidária. Não deixe que digam isso, que isso é eleitoreiro. Não é verdade, gente. É uma luta e uma conquista, porque foram vocês, junto com os demais trabalhadores, que tiveram mais visibilidade em função da pandemia do Covid-19. Vocês não se furtaram de ir para a linha de frente. Nós perdemos 860 colegas, que não é porque estavam em outros espaços que morreram. Morreram de Covid porque estavam trabalhando, salvando vidas. E foi isso que levou à sensibilização do Senado e da Câmara para aprovação. O reconhecimento do trabalho. Porque sempre para nós a enfermagem foi mais difícil. Porque nós somos um volume muito grande, nós somos 70% dos trabalhadores da área da saúde. Então, claro que o impacto é maior. Mas essas leis estão aí por reconhecimento. Tanto a emenda constitucional 124, quanto a nossa lei 14.434. Portanto, gente, esta luta precisa continuar. Nós vamos sim mostrar ao ministro Barroso que a gente precisa superar esta liminar. E vamos sim, juntos com o nosso presidente Arthur Lira, com o presidente Pacheco, com a unidade de todos os deputados e com o apoio do governo federal, aprovar as fontes de financiamento. Porque eu não posso ser diferente nesta live. Porque eu sempre disse que a enfermagem não é inimiga dos diretores dos hospitais e dos gestores de saúde. E os gestores de saúde não são nossos inimigos. E os diretores não são. Por isso que juntos nós vamos continuar nesta luta. E tomara que amanhã a gente tenha a compreensão do senhor ministro Barroso. Eu já conversei com ele hoje por telefone. Ele já se manifestou nas redes sociais. O nosso presidente Arthur, repito, está conosco. Nos ajudou no pedido da agenda, que aqui quero registrar, que o presidente Arthur fez contato com o ministro Barroso e pediu que ele nos acolhesse, que nos atendesse. Por isso que nós vamos estar lá amanhã, mostrando a ele o impacto financeiro, mostrando a ele que a enfermagem precisa. E dizendo a ele que sim, nós compreendemos a sua preocupação com relação aos 3 itens que ele questionou. Mas nós compreendemos que esta matéria é constitucional. E que a lei está em vigor e que a gente precisa realmente fazer com que esse recurso chegue no contra-cheque de cada um e cada um. Gente, não esqueçam, nós tivemos sim uma grande vitória. Eu quero aqui de novo chamar o nosso Antônio Marcos. Antônio Marcos, se você pudesse manifestar, eu ficaria muito feliz que você represente, então, através do nosso Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos estaduais e também as entidades que estão aqui conosco, que eu vi a Solange que está aqui conosco, o Caetano, eu conversei com ele hoje de tarde, a Líbia, nós conversamos ontem à noite. Você está conseguindo se manifestar? Pedi para participar. Pede para participar, por favor. Vamos continuar assim, gente, esse trabalho. Quero Maiara, Nilza, Joca, Caio, Dil Medeiros. Gente, assim, ó, a gente tá com dificuldade da nossa representação pedir para entrar, mas amanhã à noite ou na quarta-feira, amanhã à noite nós vamos estar com o ministro Barroso e na quarta-feira a gente organiza uma live para dizer o que aconteceu, para informar vocês,
E a gente convida também as entidades. Podem estar conosco, devem estar conosco. Repito, nós precisamos juntos continuar esta caminhada. Não podemos nos dividir. Vamos lembrar, gente, que este projeto, que enquanto era projeto PL 2564, só teve 10 votos contrários. Portanto, ele foi aprovado pela grande maioria dos parlamentares, assim como a nossa PEC, tá? E repito, para nós da saúde nada nunca foi fácil. O subfinanciamento histórico da saúde, as dificuldades das condições de trabalho pelo subfinanciamento, os nossos pacientes pedindo atendimento, as filas de espera que só aumentaram em função da pandemia. Mas lembrem, vocês foram essenciais e todos reconhecem. E nós precisamos ser eternamente gratos a todos vocês que foram para a linha de frente. Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, as parteiras, os motoristas de ambulância, os fisioterapeutas, os psicólogos, as assistentes sociais, os gestores da área da saúde, os diretores, todo mundo se reinventou. Todos se reinventaram e ninguém deixou de atender com o máximo zelo, o máximo carinho, mesmo com todas as angústias e todas as preocupações. Então, eu quero agradecer as mais de 2.500 pessoas que estão aqui conosco e dizer, gente, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos continuar junto a esta caminhada. E na quarta-feira a gente dá notícias para vocês, um pouco mais organizados, porque hoje a gente correu atender a imprensa na estrada, então a gente teve algumas dificuldades, inclusive de amarrar direitinho os nossos convidados para estar aqui conosco, mas quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam. Eu não poderia deixar para depois, ou esperar mais algumas horas para a gente estar junto e dizer para vocês, amanhã nós vamos estar com o ministro Barroso, está confirmada a minha presença, a presença da deputada Alice Portugal, a representação das nossas entidades da enfermagem, e vamos estar dando notícias para vocês logo na quarta-feira. Fiquem todos com Deus, não desanimem, não desanimem, vamos juntos continuar esta luta. Vocês merecem um vencimento um pouco mais digno e nós vamos sim conseguir isso, e vamos conseguir também os recursos para os hospitais filantrópicos, não tenham dúvida. E se alguém disser que isso é uma preocupação minha excessiva, eu quero dizer que eu sempre falei das fontes de financiamento, por isso que apresentei projetos de leis, como outros colegas deputados também apresentaram, e por isso que juntos a gente conseguiu incluir lá na regulamentação dos jogos. E uma coisa não fere a outra, gente. Defender recursos financeiros é reconhecer o subfinanciamento histórico da área da saúde. Recursos tem, precisamos juntos, com o apoio do governo federal, com o apoio do Senado Federal, da Câmara e com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, vencer essa etapa. Beijo grande no coração de todos e todas e até a nossa próxima reunião um pouco mais organizada, mas foi muito importante estar aqui com vocês. Beijo grande, vamos seguir na caminhada.